Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil Tatuapé, o seu programa semanal, onde juntos aprendemos mais sobre a Bíblia. Convido você também a interagir e participar conosco através das nossas redes sociais, Adventistas Tatuapé. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus contatos, onde nós estamos abordando nesta série Eventos Finais o tema As Pragas do Apocalipse. Quais são essas pragas? Quantas são essas pragas? Será que o livro de Apocalipse faz sentido hoje para você? Eu convido você, neste momento, a participar conosco, interagir conosco, o programa que começará agora, apresentado pelo Amós e Paulinho. Você é muito bem-vindo ao nosso encontro semanal de Bíblia Fácil e estamos estudando os eventos finais. Amós, você também é muito bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia, pela sua disposição de estar aqui conosco. Obrigado. Que bom ver você, como eu costumo dizer. Obrigado pela sua conexão, obrigado pela sua audiência. Mais uma edição semanal do Bíblia Fácil Tatuapé. E que bom que você está aqui acompanhando a gente. Pega a sua Bíblia, pega o seu aplicativo, que nós temos aí uma maratona de alguns minutos, estudando esses temas, esses eventos que nós estamos vivendo. E espero que você encontre as respostas na Palavra de Deus. A nossa intenção não é esgotar esse tema, mas a nossa intenção é que leve você a mais estudo da Palavra, mais reflexão, e seja bem-vindo. Muito bem, se você tem uma Bíblia aí, assim como a minha, pegue. Se você tem uma Bíblia no seu Android, no smartphone, sinta-se à vontade. Muito obrigado pela sua companhia e agora eu convido você a fazer uma oração conosco. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado porque mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra. Nela a salvação. E nós queremos encontrar a salvação em Cristo Jesus através da Tua Palavra. Que sejamos iluminados ao estudarmos, ao ouvirmos, ao refletirmos sobre a Tua Palavra. Isso nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando nesta série de eventos finais algumas coisas, alguns acontecimentos mundiais, acontecimentos sociais, acontecimentos dentro da nossa casa, dentro da igreja, e paramos para refletir, né? Se estes sinais, se essas advertências, como vimos nas semanas anteriores, não são as pragas do Apocalipse. Ficou a pergunta no ar a semana passada. Amós, o que são as pragas do Apocalipse? Já que as epidemias que vemos agora, terremotos, pragas de insetos, doenças, guerras, maremotos, terremotos, incêndios, aquecimento global, a fome, a miséria, isto não são pragas. Nós vimos que são sinais, advertências. O que são as pragas do Apocalipse? As pragas do Apocalipse você vai encontrar a partir ou no capítulo 16 de Apocalipse. Então abra sua Bíblia lá no capítulo 16. São 7 pragas que a Bíblia descreve, ou flagelos. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, mas nós retomaremos esse tema também em edições futuras, porque é um tema bastante amplo. A Bíblia menciona que imediatamente antes da volta de Jesus, o mundo sofrerá juízos. Aí sim serão juízos. Os sinais que nós estamos vivendo no nosso tempo, não necessariamente ou somente a pandemia, a gente já viu isso, procura aí você
as 2 edições anteriores do Bíblia Fácil, os 2 temas anteriores dessa série, onde a gente fala dos sinais. Os sinais não só pragas ou epidemias ou pandemias, mas também guerras, terremotos, fome. O livro de Timóteo ele fala de sinais de convívio, né? As pessoas seriam intolerantes, as pessoas seriam egoístas, uma série de sinais que a Bíblia apresenta. E não precisa muito, se você vê um pouquinho aí nas redes sociais, família, pessoas da mesma comunidade cristã, pessoas do mesmo ambiente de trabalho, as pessoas manifestando intolerância umas com as outras. Isso também é sinal do tempo que a gente vive. Então, fala que nesse tempo, o livro de Timóteo fala, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, que era um jovem pastor, inspirado por Deus, fala que nesse tempo os homens, as pessoas, elas seriam irreconciliáveis. Então, a gente observa exatamente isso no convívio, no discurso, na polarização. Então, a gente vê, especialmente no nosso país, uma polarização política, não é nosso tema e nem nosso motivo e objetivo, mas a gente vê a polarização. E essa polarização, a gente entende também que também é sinal do tempo que a gente vive. Então, são vários sinais. A gente compreende e chamamos aqui de sinais do tempo do fim. Isso mesmo. Não é o fim. Tem mais coisa para acontecer. Não é o fim. Nós vivemos num tempo chamado tempo do fim. E a gente já falou sobre isso, o profeta Daniel. O livro do profeta Daniel ele deve ser sempre estudado em conexão com o livro de Apocalipse e vice-versa, porque são profecias que eu diria complementares. Então, o livro do profeta Daniel apresenta uma série de profecias, visões, e onde classifica esse tempo que a gente vive, há cerca de 200 anos, vou dizer assim, como um tempo chamado tempo do fim. Esse tempo antecede a volta de Jesus. É interessante porque a gente acha assim que 200 anos é muito tempo. Mas se a gente lembrar que o povo, por exemplo, hebreu, permaneceu no cativeiro egípcio por 400 anos. Se a gente lembrar também que houve um período onde Deus não falou através de profetas, que a gente chama o período intertestamentário, entre o que a gente tem aí na Bíblia, que a gente conhece como Velho Testamento e Novo Testamento, entre o último profeta e o primeiro profeta João Batista. Também se passou um período de 400 anos. Então, quando a gente diz que está vivendo há 200 anos no tempo do fim, parece muito na nossa perspectiva humana, porque a nossa vida não alcança esse tempo, mas na perspectiva de Deus, que a Bíblia diz assim, para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Ou seja, Deus não está preso a essa realidade temporal que nós estamos, até pela eternidade de Deus. Então, nós estamos realmente nesse período chamado tempo do fim. E nesse período chamado tempo do fim, os sinais que são advertências, como você bem colocou na outra edição, são advertências de Deus para nós, eles se intensificam. Esses sinais se intensificam. Se intensificam para quê? Nos levando à reflexão, nos levando ao chamado, nos levando a compreender o tempo que nós vivemos, a ter clareza sobre o tempo que nós vivemos. E o que são as pragas, então? As pragas é um outro momento. As pragas, então, quando a humanidade toda é advertida, a humanidade, então, toma posição, todo indivíduo, toda pessoa, você que está aí assistindo, você toma uma posição ao lado de Deus ou não. Então, depois desse momento, acontece uma coisa que a Bíblia chama de selamento, onde o destino, se é que a gente pode usar essa palavra, ele é determinado, mas não no sentido porque Deus determinou uns para a morte, outros para a vida, uns para a salvação, outros para a perdição. Mas a gente fala destino no sentido onde o juízo é executado, as obras são julgadas. A Bíblia diz assim que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até mesmo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Após esse momento de juízo, acontece então um selamento, onde já está traçado então o que será das pessoas. E imediatamente então as pragas caem
e é o que está em Apocalipse 16. Eu sei que você está curioso aí, né? Mas que pragas são essas, amor? Vamos lá. Você falou, você disse que são 7. São 7, são 7 pragas. Então vamos lá. O pessoal está curioso, eu também estou curioso para saber aqui. Eu vou recomendar uma leitura para você, que é o que a gente sempre faz aqui e nos vídeos que a gente grava, mesmo quando está ao vivo aqui no programa, a gente sempre recomenda uma leitura. Então, eu recomendo para você o detalhe dessa leitura em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 16. E eu vou simplesmente sintetizando aqui, Paulinho, vou mencionando essas pragas. Apocalipse começa 16, fala dessas pragas. A primeira são úlceras. O Egito também sofreu com essas pragas. Existe, Paulinho, uma conexão, pelo menos simbólica, entre as pragas que o Egito sofreu e entre as últimas pragas de Apocalipse. E há também uma conexão dos motivos. Então, assim, o povo hebreu, essa história está em Êxodo, era escravo no Egito, ou se tornou escravo no Egito. E Deus, então, ouve as dores desse povo e manda um libertador, Moisés, que foi junto com o seu irmão Arão. E aí, ao não conseguirem convencer o faraó para a libertação, Deus vai enviando, então, juízos, vai enviando pragas, para que eles, então, mudem de ideia. Embora no contexto de Apocalipse, não há mais possibilidade de mudar de ideia. São juízos puramente, porque as pessoas que sofrerão as pragas, elas não mais voltaram atrás. Já é um momento posterior. Já tomaram uma decisão. Já tomaram uma decisão. Então, Apocalipse 16, 2 fala de úlceras, que é a primeira praga. A segunda praga, no verso 3, fala que o mar se transforma em sangue. Isso aconteceu também no Egito. A terceira praga agora diz que os rios se transformam em sangue. Na verdade, no Egito, os rios, né? O rio se transformou em sangue. Mas, na verdade, aqui há uma abrangência. Primeiro o mar, depois as fontes de água doce. Rios e fontes de água doce se transformam em sangue. Não são mais potáveis, não podem ser consumidas. E isso começa a trazer perplexidade para o planeta, começa a trazer, realmente, por isso que a Bíblia diz que esse tempo é um tempo de angústia que nunca houve na Terra. Por isso que a Bíblia fala sobre isso. Imagina assim, esses sinais acontecendo simultaneamente em diversos lugares. Ou essas pragas. Pragas. Essas pragas acontecendo simultaneamente e as pessoas perplexas. A quarta praga, em Apocalipse capítulo 14, versos 8 e 9, o sol vai se aquecer ainda mais, vai haver uma percepção, né, de calor, da temperatura ainda maior. Então, hoje em dia, a gente fala do efeito estufa, a gente fala do degelo dos polos, todas essas questões aí, elas estão em voga para os ambientalistas, né? Mas esse momento aqui vai ser um momento terrível, muito diferente do que aquecer 1 grau ou coisa do tipo. Então, assim, o sol vai se aquecer muito mais. A quinta praga acontece uma série de coisas. Trevas, os homens, acho que vale a pena até ler o texto aqui. Apocalipse capítulo 16, versos 10 e 11. Porque acontecem algumas coisas simultaneamente que todas fazem parte dessa quinta praga aqui, ó. Apocalipse 16, versos 10 e 11. Diz o seguinte: derramou o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a sua língua por causa da dor que sentiam. Trevas, dor, e verso 11, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. A gente vai retomar, né, esse tema, deixa eu falar da sexta e sétima praga, mencionar, mas a gente vai retomar essa coisa da quinta praga. A sexta praga, secou o rio Eufrates, capítulo 16 e verso 12. A Bíblia menciona que eventos miraculosos, onde o mar vermelho se abriu e se secou, para que a gente está fazendo essa alusão, né, fazendo essa conexão entre o Egito e nosso tempo. Os hebreus estavam sendo perseguidos, eles foram libertados, mas o faraó se arrependeu e eles foram perseguidos.
E nessa perseguição, de um lado eles tinham uma encosta e do outro lado, à frente, eles tinham um mar e eles não tinham para onde fugir. E o que aconteceu? Deus, então, por um ato de milagre, por um ato de Deus sobrenatural, ele faz secar, então, o mar e o povo passa em terra seca. Esse secamento do rio Eufrates, ele remete também a uma justiça que Deus faz ao seu povo, no sentido assim, uma referência a isso, né? Uma referência a isso, o secamento do rio. Simbolicamente também, os povos aqui se preparam para a batalha contra o povo de Deus. Então, esse leito do rio seco, e assim, água que representa povos, multidões, nações, né? Há essa conexão, então, de uma batalha sendo preparada. A Bíblia chama essa batalha de Armagedon. Na verdade, é uma batalha que está sendo preparada entre forças do mal ou entre perseguidores dos fiéis a Deus, tá certo? E a sétima praga, grande terremoto, está no capítulo 16, verso 17 a 21. Grande terremoto e chuva de pedras, na verdade, a palavra que está aqui é saraiva, né? Então, na verdade, a gente não está falando de granizo, a gente não está falando de uma chuva de granizo, a gente está falando de alguma coisa que vai, de fato, castigar mesmo o nosso planeta de uma maneira que nunca foi vista. Aliás, a Bíblia menciona o tempo todo que esses sinais, essas pragas, a gente fala sinais, não são sinais. Sinais é nosso tempo, pragas é o que vem depois. Essas pragas, elas atingirão o nosso planeta de uma maneira terrível. O planeta estará assim em convulsão, literalmente. Dá a entender, então, que esse período de pragas, da justiça e da ira divina, né, é um período curto, né, de tempo. Parece que, se não for abreviado, praticamente a humanidade e o planeta seriam destruídos, né, somente com essas pragas. Há uma preocupação, assim. Eu devo ficar preocupado com estas pragas? Então, essas pragas, sobre quem, né, elas incidem? Essa é a questão, né? Então. Essa é a questão. A gente tem muito medo, né? Ou às vezes esse tema é abordado com medo e não abordado no aspecto de esperança ou no aspecto de entender o tempo que a gente está vivendo. Então, assim, a Bíblia diz que essas pragas, elas caem não sobre as pessoas que são fiéis a Deus. Apocalipse 16, verso 1 diz assim, ouvi, vinda do santuário de Deus, uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aí a gente vai retomar esse tema também, vai descrevendo sobre quem cairá. Eu vou ler aqui o verso 2, é tema para a semana que vem. E saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras e malignas e perniciosas e tal. As pragas, elas não incidirão sobre as pessoas fiéis a Deus. Isso é fato. Não incidirão. As pragas são juízos de Deus para um mundo insensível para a voz de Deus, para um mundo insensível aos chamados anteriores de Deus, para um mundo que tomou uma decisão de rebelião aberta contra Deus. Então essas pragas não incidem sobre o povo de Deus, não incidem sobre aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então, embora seja um tempo também de angústia, porque esse tempo das pragas, ele é conectado com um tempo que é chamado tempo de angústia. E aí sim, o povo de Deus sofrerá essa angústia. O que é essa angústia? A incerteza. A sensação de abandono. Sensação de abandono. Exatamente. De que Deus esqueceu, de que Deus se afastou, né? Eu acho que para aqueles que tomaram a decisão, que aceitam as advertências pelas quais nós estamos passando hoje, né? Tudo nos remete dizendo que virá um fim.
E esse fim a gente entende que é a volta de Jesus Cristo. Sim. E que é o tema que será abordado nos próximos episódios da nossa série aqui. Entre o capítulo 14 e o 16, né, no capítulo 14 estão falando dos anjos que anunciam, né, arrependimento, proclamam salvação e que há tempo para se preparar, para que essas pragas não caiam sobre o povo de Deus. Há um período ainda, né? Então, o que acontece entre esse período de advertência que estamos vivendo hoje e esse período que são das pragas, quando será derramado então a ira ou a justiça de Deus, né? Alguns acreditam que por Deus ser justo, e ele não vai fazer justiça. É um contrassenso, né? Né? Acreditam assim muito no amor, na graça, na misericórdia, mas desconsideram a justiça efetiva. Né? E julgam a justiça de Deus segundo os seus próprios princípios, né? Deus é tão bonzinho que, né? Mas a justiça de Deus, este amor tem um limite, essa misericórdia tem um limite. E chegará então este tempo. A minha pergunta é assim: o que acontece nesse período que estamos vivendo agora de advertência e as pragas? Ainda mais coisas acontecerão? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse 14, a partir do verso 6. Os versos 6 e 7 nós já mencionamos aqui numa edição anterior. Essa mensagem que está em Apocalipse 14, dos versos 6 ao verso 12, nós conhecemos como 3 mensagens angélicas. 3 anjos voam pelo céu, levando 3 mensagens para a humanidade. Nós já falamos da primeira mensagem, do primeiro anjo. Anjos são mensageiros. A gente já mencionou aqui, mas eu vou ler novamente. 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, ou seja, um evangelho imutável, que sempre foi o mesmo, não tem novidade. Para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, terra, mar e fontes das águas. Então, assim, a nossa missão, Paulinho, eu já prossigo na leitura, a nossa missão como cristãos é dar voz para essa mensagem. Olha, é um tempo onde Deus está chamando assim, reconheçam a Deus, né? Porque quando a gente fala temer a Deus, aqui não há o sentido de medo, não há o sentido aqui desse temor, de pavor, de medo. Aqui reconheçam a Deus. O temor do Senhor, eu entendo assim, e gosto dessa definição, é o senso da presença de Deus. Então as pessoas estão vivendo as suas vidas sem o senso da presença de Deus, sem o entendimento que Deus está presente. Então é nossa missão como cristãos dar voz para essa mensagem. Olha, você que está aí, você que está ouvindo, e é para minha reflexão também, reconheça a Deus. Reconheça a Deus na sua vida, reconheça a Deus como autoridade, reconheça Deus como soberano, reconheça Deus como Criador, reconheça como Senhor da sua vida. É uma mensagem. E aqui, verso 8, seguiu-se outro anjo, a segunda mensagem, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quem é Babilônia? A palavra, que a etimologia, é a mesma raiz da palavra Babel, lá da Torre de Babel de Gênesis. Então, quando aconteceu o dilúvio, que está descrito em Gênesis capítulo 6, os homens disseram assim, os homens rebeldes, depois de um tempo, né, voltaram a se rebelar contra Deus, e eles dizem assim: olha, vamos fazer uma torre que alcance até o céu, para que nunca mais o mundo seja inundado por um dilúvio. Lembrando que Deus havia prometido que isso não aconteceria. Então, quando eles falam isso, eles já falam assim, desconfiando da palavra de Deus. Porque Deus falou assim, nunca mais trarei isso sobre a terra. E aí, a Bíblia menciona assim, que a divindade, ela disse, olha, desçamos e confundamos a língua deles para que eles não levem essa obra a efeito. E aí, cada um começou a falar numa língua diferente, não se entendiam, não se comunicavam, e esse grande empreendimento, essa grande obra, não pôde seguir pela falta de comunicação.
E aí a Bíblia diz assim, ó, e o nome dessa torre foi chamada Babel, confusão. É a mesma palavra aqui que está para Babilônia. Só que aqui Babilônia, o contexto aqui é confusão religiosa. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós temos entendido, os teólogos têm entendido, que a Babilônia aqui é uma confusão religiosa. Então, dias atrás ainda eu conversava com um grupo de pessoas que estava falando sobre isso. Olha, mas por que tantas religiões? Porque há, então, interpretações diferentes da Bíblia? Sim, esse é um motivo, essa é uma explicação. Mas há também interpretações grosseiras da Bíblia. E interpretações por pessoas que não estudam a Bíblia. E há também pessoas que interpretam a Bíblia em seu proveito próprio. Então, na verdade, vai cair um juízo também sobre pessoas que se usam de uma posição religiosa, se utilizam da sua autoridade religiosa, se utilizam da sua condição para ensinar a mentira, para ensinar o engano, para explorar o povo. Jesus, a propósito, Paulinho, ele falou do pastor, né? Ele falou que ele era o bom pastor, porque ele dava vida pelas ovelhas e ele não era um mercenário. Então, quando a gente olha para o cenário religioso hoje, a gente vê pessoas assim que elas estão vendendo a cura, eles estão vendendo a oração, eles estão vendendo a bênção, eles estão vendendo a prosperidade. Aqui a gente não faz uma crítica pontual, a gente não faz uma crítica a ninguém, mas a Bíblia diz assim, ó, isso é Babilônia, confusão religiosa. E o povo de Deus é chamado a sair dessa confusão. E ainda alguns líderes religiosos se apresentam como Deus, né? Tomando o lugar de Deus, atitudes, em comandos, em distorcer ou escrever uma outra palavra que não é a que está escrito aqui na Bíblia, fazendo interpretações próprias. Eu quero dizer para os amigos que nos acompanham que a Bíblia, ela se autoexplica. O próprio livro de Apocalipse, que se diz Revelação, ele se autoexplica. No futuro próximo nós vamos entender como é que a gente desvenda os mistérios do Apocalipse. E aí o terceiro anjo, Amós, para finalizar, que o nosso tempo está se esgotando, há uma advertência também sobre a besta e a imagem da besta. E sobre quem recebe o sinal, a marca da besta, na mão e na testa. Vai dar para a gente estudar hoje? Não dá, mas eu vou só falar um pouquinho aqui, encerro minha participação, isso vai ficar para a semana que vem. Mas a terceira mensagem diz assim, que seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura e tal, e está dizendo aqui já dessa punição, que é a praga, né, que a gente viu a quinta praga, que vem sobre o trono da besta, que é o que a gente vai falar semana que vem. A única coisa que eu vou deixar é o seguinte, em Apocalipse, a gente está tratando de um livro que tem muita simbologia. Então, quando está falando de besta, está falando de um grande animal, não é a besta xingamento. Está falando de um grande animal, e esse grande animal, na profecia, é um poder. Na verdade, Apocalipse não fala de uma besta só, ele fala de outra besta, da segunda besta. São poderes para esse tempo do fim, para o finzinho do tempo do fim. É isso que a gente acredita que está vendo. Então é o que a gente vai desdobrar aí semana que vem. Então fica na próxima aí edição. O convite para a semana que vem, você se conectar conosco através das nossas mídias sociais, Adventistas Tatuapé. Muito obrigado porque você passou um tempo conosco, foi rápido, né? Tem muita coisa aí que você está interessado, com dúvidas. Conecte conosco. Faça suas perguntas, dê a sua sugestão, sua crítica, todas serão bem-vindas e, na medida do possível, nós estaremos atendendo às vossas solicitações. Vamos orar, Amós? Feche os olhos. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia, te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelo sacrifício de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Apesar de tempos difíceis que estamos vivendo, mas a tua palavra nos revela, a tua palavra não nos deixa sem esperança, a tua palavra não nos deixa sem direção para esse tempo crítico da história que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos dê a graça
de estar entre os salvos. Que o Senhor nos dê a graça de estar entre as pessoas que são sensíveis à tua voz, são sensíveis ao teu chamado, são sensíveis à tua palavra. Nos dá um coração disposto, Pai, a fazer a tua vontade. Nesse momento, peço uma bênção por todo aquele que nos assiste, que está conectado, vendo esse programa. Pai, que a tua bênção alcance a sua família, alcance os seus queridos, aí onde estão, e que um dia nós possamos estar na eternidade. É o que oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Bíblia Fácil Tatuapé. Muito obrigado, Paulinho, muito obrigado, Amós, obrigado a você que esteve conosco aqui também, que participou, que fez os seus comentários, e aí eu convido você a nos seguir nas nossas redes sociais, Adventista Tatuapé. Semana que vem você não pode perder. Nós teremos mais um programa Bíblia Fácil Tatuapé com o tema A Besta do Apocalipse. O que é a Besta do Apocalipse ou quem é a Besta do Apocalipse? O que é essa marca? O que ela representa? Eu convido você a estar aqui semana que vem. Nos siga nas redes sociais, compartilhe esse vídeo para todas as pessoas. Obrigado pela tua presença. Até semana que vem.